Caríssimos irmãos e irmãs, então hoje nós temos algumas leituras importantes aqui, que eu queria que vocês meditassem comigo. Essa de Jeremias é muito importante, para vocês entenderem um pouco o papel do pastor. É complicado ser pastor, porque eu tenho que obedecer o que Deus manda, ensinando o que é correto, independente do meu estágio espiritual. Deus não pode nivelar o que Ele manda eu falar com a minha vida. Senão vocês teriam uma vida mesquinha, medíocre, nivelar com a minha vida. Então muitas vezes eu falo coisas que nem eu consigo viver direito ainda. Estou tentando. Então a primeira coisa que eu quero que vocês entendam é que se eu falar, vocês têm que ser amorosos, bonzinhos, pacienciosos. Se vocês me virem fora de paciência, é normal. Eu não estou falando algo que é tudo que eu viva. Olha a prova disso aqui. Vamos lá. Assim diz o Senhor: quanto a ti, Pablo, aqui está falando de Jeremias, filho do homem, eu te estabeleci como vigia. Logo que ouvires alguma palavra de minha boca, tu o deves advertir em meu nome. Se eu disser ao ímpio que ele vai morrer, e tu não lhe falares, advertindo-o a respeito de sua conduta, o ímpio vai morrer por própria culpa, mas eu te pedirei contas da sua morte. Olha que grave é. Vocês conseguem entender que eu estou numa calça curta? Ou não? Por exemplo, não estou referindo a padre nenhum daqui, estou dando um exemplo totalmente inespecífico. Mas é muito comum, por exemplo, que se um padre começa a ter pecados, na hora que a pessoa vai confessar com ele, ele começa a dizer: isso não é tão pecado não, nós somos fracos, pode viver isso. Por quê? Porque às vezes ele pensa na vida dele, né? E quer nivelar o outro na minha vida. Não. Deus não permite isso. O meu papel de pastor vem com a ordenação presbiteral. É um dom, é um sacramento. Então Cristo está em mim. Mesmo que eu não viva uma vida correta, Ele está aqui. Então se eu for inteligente, prudente, mesmo que eu ainda não viva muito bem o que Deus mandar eu falar, eu tenho que falar. Eu tenho que falar. Porque senão, aquelas pessoas que caem sobre as minhas costas também. É justamente o que falou para essa profecia de Ezequiel. Se eu não falo, a culpa não é só da pessoa. Por isso, atenção, por isso que eu falo para nós tomarmos cuidado com os casais de segunda união. Porque a grande maioria deles não receberam o ensinamento que deveriam ter tido. Não receberam a formação que deveriam ter tido. Não sabiam. Quando eu dou o curso de noivo, a grande maioria não sabe muita coisa. Então o que acontece? Aquele jovem, aquela jovem casa, não sabe nada de matrimônio, de moral católica, separa, casa de novo, tem filho, e lá no meio do caminho o que acontece? Se converte. A pessoa tem um encontro com Jesus, só que ela está casada, está com um filho. Ela vai separar de novo? Deixar os filhos traumatizados? Não, a igreja pede para não separar de novo. Então essas pessoas a gente tem que acolher com muito carinho, porque a culpa não é dela somente. Seria um peso muito grande, você está em pecado mortal agora, você vai para o inferno. Uai, e as pessoas que não ensinaram para ela? E os pais? E o padre? E os catequistas? E os amigos católicos?
E os das pastorais? Que ninguém ensinou para eles quando foram casar. Vocês acham que Deus não vai pedir contas de todo mundo? Vai. Claro que proporcionalmente. O primeiro que vai levar chicotada é o padre. Porque é quem é mais responsável pela formação. Então, isso é muito importante para vocês entenderem um pastor, gente. E quando, eu já ouvi muitas vezes, quando alguém vai procurar um pastor que orienta errado, vocês podem observar, eles vão num padre, vai no outro padre, vão num padre, vai no outro. Eles não ficam satisfeitos. Porque parece que dentro de si, dentro de cada um, existe, parece não, isso é dogma, um sensus fidei, um senso de fé, que a pessoa fala e você não está convicto que aquilo está correto. Então o que eu queria que vocês entendessem é que eu, como pastor, não tenho direito de filtrar, nem sequer filtrar o que Deus manda eu falar. Eu não posso fazer isso. Não posso. Claro, o que um pastor jovem, recém-ordenado, para um pastor que já foi ordenado há muitos anos, a diferença que tem entre um e outro é a experiência no modo de falar, a prudência, né? Cada um é prudente. O jeito de falar, como falar, né? Isso sim muda, mas o conteúdo não pode mudar. Porque se eu não falo o que Deus manda, eu vou ser culpado do erro da pessoa. Isso também se reflete nos pais, os pais que não ensinam corretamente os filhos, avós, assim por diante, os catequistas, os amigos, as amigas. Eu peço encarecidamente, se vocês não têm certeza de algo da igreja, doutrinário, não deem conselhos ruins. Repito, se vocês estão em dúvida, diga assim, eu não sei, eu vou pesquisar. Mas não fale algo que você não tem certeza, porque você pode ser canal de erro para a pessoa. E vocês viram aqui que Deus vai cobrar tudo de todos. Primeiro do pastor, claro. Então, a outra coisa que eu quero puxar nisso, se vocês sabem que o pai, quando corrige, não é um pai, existem pais que são muito severos, isso não quer dizer que seja um bom pai, uma boa mãe, mas os pais que corrigem, se vocês forem pensar um pouco, corrige moderadamente, dentro do equilíbrio, são pais que amam. Por quê? Porque corrigir dá fadiga. É muito mais fácil você deixar um filho, uma filha, deixar fazer o que quiser. Comprar um PlayStation, computador, televisão, Sky, e põe no quarto e diz, pai, eu quero um sanduíche, um X-tudo. Tá bom, pega lá, o menino tá gordo, sai lá todo, né? Eu quero Coca-Cola agora, eu não quero almoçar, quero batata frita. Tá bom. Dá muito mais fadiga corrigir, caminhar junto. Ou seja, se dá mais fadiga, quer dizer que ama. É muito mais fácil para mim aproveitar que agora vamos construir uma igreja e falar assim, não, agora eu preciso de gente na paróquia. As minhas homilias vão ser doce como mel, não é? Eu não vou mais entrar em conflito com ninguém, porque depois não vai ajudar na igreja. Poderia. Mas e depois? Essa vida passa muito rápido. Ou não? E as pessoas que se perderam mesmo no meio do caminho, que vão se perder, que eu vou ter que responder por todas elas. Então, por favor, pode ser que eu erre muitas vezes no jeito de falar, na expressão, dar um duplo sentido,
Mas quando eu falo algo, mesmo que seja duro, mesmo que seja difícil, também é difícil para mim, não é só difícil para vocês. E isso não quer dizer que eu não ame, pelo contrário, é sinal de amor. E eu já disse anteriormente, se você não consegue viver o que eu estou falando, vamos caminhar juntos. Não precisa sair da igreja. Venha, fala, padre, eu não estou conseguindo sair desse pecado. Vamos confessar, caiu, confessa de novo. Venha, faz direção espiritual. Mas não saia, não desista de lutar. Porque não é fácil para mim. E muita coisa que eu achava que era impossível para mim no passado, Deus me deu a graça e hoje não é nem difícil. Não é tão difícil. Eu tenho medo de falar isso, né? Porque depois Deus vem com a aprovação e pisa no pescoço. Mas não é tão difícil para mim hoje viver o celibato. Que o demônio não ouça. Que o demônio, quando você ouve um negócio, ele fala, ah, pai, né? Tá vendo lá? Me libera ele, né? Então vocês rezam para mim agora, nessa área. Todo mundo vai rezar uma Ave Maria pela afetividade e sexualidade do padre, porque eu falei uma coisa perigosa. Eu não gosto muito de falar essas coisas, porque quanto mais você fala que está tranquilo para um lado, a cruz vem, né? Mas de uma forma geral, isso era para mim impossível. Antigamente eu achava loucura, eu via isso na igreja, eu achava assim, mas esse povo deve ser extraterrestre, né? Como assim viver celibato? Que besteira é essa? Hoje, não é uma coisa das mais importantes que me... Então, por quê? Porque a graça de Deus superou a minha miséria. À medida que eu fui rezando, confessando, até que a graça entrou. Não quer dizer que não tenha tentações, que também não tem perigo, não é isso. Mas eu estou falando que aquilo que era um peso enorme, hoje não é aquele peso enorme. Isso pode acontecer na sua vida. Muita coisa que você acha que é impossível de seguir na igreja, se você perseverar nas missas, confissão, adoração, rosário, Deus vai te dar a graça. Lembra da história de Santa Teresinha? Que Deus é como um pai que vê a criança que se esforça. Uma criança que engatinha, que tenta subir o degrau, escorrega. Tenta subir o degrau, escorrega. Tenta subir o degrau. Aí o que a Santa Teresinha fala que o pai faz? Pega a criança e joga lá em cima. Dá muito mais graça do que ela pedia. Ela queria subir um degrau. Mas se você persistir, essa persistência pode durar um dia, pode durar uma semana, pode durar um mês, pode durar 6 meses, pode durar 1 ano, pode durar 5 anos, pode durar 10 anos, pode durar 30 anos, como Santa Mônica com o filho, não foi? 30 anos ela subia e escorregava. 30 anos. O que ela fez com Santo Agostinho? Fez ele simplesmente ir para a igreja? Foi? Não, virou um bispo dos mais respeitados da igreja. Também 30 anos escorregando e perseverando, 30 anos escorregando e perseverando. Claro que Deus acumulou uma graça extraordinária para Santo Agostinho. E ela também, né? Porque a própria perseverança santificou Santa Mônica. Então isso é muito importante vocês terem em mente. Persevere. Não precisa preocupar se eu tenho vergonha de falar com o padre meu pecado. Pelo amor de Deus, gente. Quando eu ajo no sacramento, é em persona Christi, é Jesus. Na verdade, as pessoas que vêm rasgar o coração aqui, que falam dos pecados mesmo, os mais cabeludos, tem muitos deles que eu começo a sair lágrima de emoção. O que me dói mesmo é as pessoas que estão há anos sem confessar e falam, não, eu estou bem, padre. Eu sou muito bom, faço as coisas bem, sou honesto, ótimo pai de família. Sim, mas só tem 5 anos sem confessar? Agora você imagina eu que confesso quase toda semana. Era para eu me sentir mal, né? Falar, mas, então eu sou um miserável. Mas não. A pessoa que vem e rasga o peito,
Essa semana passada, quantas pessoas vieram que não confessam há 8, 10 anos e vieram rasgar o peito? Aí eu ficava assim, mas quem te mandou vir aqui? Não, eu dei vontade, do nada. Tem quanto tempo você não confessa? 8 anos, 10 anos, 15 anos. Você está feliz agora? Eu sempre pergunto, estou muito feliz. Aí eu falo, mas Deus está infinitamente mais feliz. Parabéns, parabéns. O fato de você decidir vir depois de anos, por conta própria, isso alegra a igreja. Eu acho que o céu faz festa, né? O céu faz festa. Então não se preocupem se você não consegue. E aí depois no Evangelho explica que se a pessoa erra, você vai lá e faz uma correção fraterna, pessoal. Agora vai aqui um parênteses, não está na Bíblia, né? Aí vai falar assim, o padre vai falar um parênteses que não está na Bíblia, não pode. Não é assim. Você faz correção fraterna para quem você tem amizade. Concorda? Se você nunca fez nada comigo, se o Mazinho aqui nunca me ajudou nada, aí ele vem e me corrige, o que eu vou fazer acontecer comigo? Quem que é esse cara que está me corrigindo? Mas se eu estava doente, o Mazinho foi lá no hospital me visitar. E se eu estava com dificuldade, ele levantou a mão para mim, ele tem direito de me corrigir? Tem. Aí ele vai chegar em mim e falar, isso eu não gostei. Mas ele tem autoridade, a autoridade do serviço. Aí quando eu não tenho autoridade, pede para algum amigo mais próximo fazer a correção. Se não, fala com o padre. Né? É assim que funciona. E também o modo de corrigir. Né? Cadê a Bia? Um dia ela ensinou como é que corrige. Eu até falei na missa aqui, né? Ela disse assim, padre, hoje a homilia foi muito boa, eu nunca te ouvi. Talvez também é porque eu não prestei atenção nas outras. Né? Olha como o jeito de falar. O modo de falar, a correção fraterna. Agora se você chega e fala assim, senta aqui. Está muito difícil para mim falar isso, nem dormir de noite. Mas é importante que eu te corrija. Porque é muito grave o que você faz. A pessoa vai ficar, uai, né? Então, saber como falar. Se a pessoa não quer mudar, chama mais pessoas, mais amigos e tenta corrigir. Se não, chama o padre, o bispo. Se não, faz o quê? Entrega como pecado público. O que quer dizer isso? Reza por ela. Põe as pastorais todas para rezar por ela. Não abandonem. Mas o caminho é esse. E tem uma coisa também que eu queria que vocês guardassem hoje. No final diz assim, ó. Aí fala de todo esse percurso. Em verdade, tudo que ligardes na terra é o poder da igreja. De novo, eu vos digo, se 2 de vós estiverem de acordo na terra, sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isso lhes será concedido por meu Pai. Gente, a oração pessoal, a oração mental, a adoração, ela é maravilhosa sozinha. Vocês têm que ter. Mas quando vocês também têm um tempo e juntam marido e mulher para rezar, marido, mulher e filhos, 2 amigas, 2 amigos ou 2, não interessa, 3, a diferença é grande. A pastoral, a sua pastoral rezar inteira, onde 2 ou mais, não quer dizer que você não tem que ter sua oração pessoal, é importante. Mas quando você se junta com alguém, eu falei outro dia que eu tive a experiência de rezar com o padre Kennedy, não foi? Ele estava em casa e eu disse, vamos rezar juntos? Vamos. Eu dormi quase que leve. Nós rezamos juntos, pedimos juntos, eu rezei por ele rezou por mim. É muito diferente de eu rezar sozinho. Até disse para ele, que tal você vir uma vez por semana, atende um pouco de confissão, e depois nós rezamos juntos, né? Brincando. Ele disse, não, é bom. Quantos e quantos padres poderiam ser salvos se nós tivéssemos a humildade de nos unirmos com outros padres? Além das orações do povo. O povo tem que rezar pelos padres, né? Quantos filhos não poderiam ser salvos da união da oração do pai e da mãe? Ou dos tios, dos avós? Quantas almas que eu quando eu faço exéquias... Antigamente, eu não sei se por alguma época na vida teve esse hábito. Lá em Rialma, onde eu trabalhei lá
Antes, eles tinham a pastoral de Ezequiel, a pastoral da esperança, não é isso? Só que era tão forte que eles iam na casa da família que está indo de luto e fazia uma novena com a foto da pessoa. Vocês podem imaginar o poder que isso tem para salvar uma alma? Todos os dias, 9 dias, põe a foto da pessoa, faz a novena, reza um terço, em família, com a pastoral da esperança. Se alguém quiser fazer essa pastoral aqui, pode procurar a secretaria que eu vou lavar os pés de vocês. Porque é a pastoral mais difícil que existe, né? Acompanhar as pessoas enlutadas. Muito difícil. Não vou forçar ninguém, mas se alguém te sentir no coração, né? Mas vocês têm noção o poder que isso tem? 9 dias com a foto da pessoa, essa alma provavelmente vai sair do purgatório rapidamente, ué. Então esse poder de rezar junto, não percam ele. Não deixa de rezar sozinho. Porque tem uns que falam assim, padre, nós tentamos, eu tentei com meu marido, mas ele acabou que depois ele não quer rezar, aí eu parei de rezar. Ué, mas como assim? Se não quer rezar, reza sozinho, ué. Quem tem mais vida espiritual não pode recuar. Você não tem que esperar o outro, você convida. Se ele vem, se ela vem, ótimo. Se a criança nova não tem que querer, nem que durma na hora da oração, fica lá, né? Mas o cônjuge, se ele quer, ótimo. Se não quer, reza você. E fala, Senhor, que um dia a minha família reze unida. Porque tem um poder grande essa união. Tanto tem poder que o terço sozinho da indulgência o quê? Par si. E o terço em família? Indulgência plenária. O terço em família, o que é indulgência? Retirada do tempo de purgatório, a pena temporal. A confissão tira do inferno, mas fica o purgatório. Aí o que você faz na vida de caridade, de penitência, de oração, vai tirando o tempo de purgatório. Indulgência plenária é quando você está em estado de graça, ou seja, você não está em pecado mortal, você reza essa oração, terço em família, e depois, pela intenção do Papa, você recebe a indulgência plenária. Se você morrer depois do terço, está ótimo. Você vai para o céu, provavelmente, né? Se você tiver em estado de graça. Então, o terço em família é indulgência plenária. Lê a Bíblia sozinho, até 30 minutos, parcial. Se você lê em família, plenária. Mais de 30 minutos já é plenária para qualquer um, tá? Adoração, até 30 minutos, sozinho, parcial. Depois de 30 minutos sozinho, plenária. E o Jesus está aí, ó, o tempo inteiro exposto. Deu para ter uma noção? Quando eu falar a verdade, vocês vão ficar com raiva do padre? E quando eu falar a verdade, daqui 2 minutos, eu falar de paciência, de amor, e daqui 2 minutos eu estou chutando a porta. Justo, vocês vão rezar por mim. Eu não estou aqui para nivelar a espiritualidade de vocês no meu nível. Eu estou aqui para obedecer o que Deus manda. Tanto é que tem gente que gosta de cutucar, que muitas vezes fala assim, Padre Pablo, hoje a sua homilia foi para o senhor mesmo, né? Eu acho tão lindo Deus fazer isso. Muitas vezes eu ouço, e é verdade. É verdade. É verdade. Eu não tenho que fazer homilia a meu nível. Eu não quero vocês medíocres. Eu quero vocês santos. Assim como Deus não me quer medíocre, Ele me quer santo. Então, muitas vezes eu vou falar coisas que eu não estou vivendo bem, né? Eu não estou. Eu tenho que me corrigir. Mas eu não posso parar de falar porque eu não estou vivendo. Não posso. Então, vamos rezar. Vocês rezam para mim. Eu rezo para vocês. Para nós todos caminharmos juntos. Ninguém está pronto. Ninguém. Mas, pelo amor de Deus, perseverem. Perseverem. Ninguém presta aqui. Só Jesus e o Espírito Santo, Nossa Senhora, está aqui, Pai Eterno, nem se fala, né? Mas nós todos estamos a caminho, a caminho, a caminho. Não parem. Vamos chegar juntos lá na Terra Prometida. E depois, o banquete que o próprio Jesus vai nos servir. Que Nossa Senhora
por sua intercessão, nos dê a graça, que o Pai eterno nos dê a perseverança final. Assim seja.